INSS paga 27 milhões de reais em benefícios de pessoas que já morreram. Intenção de consumo do brasileiro cresce nas classes de menor renda. E você vai ver também. Crise faz muitos brasileiros mudarem hábitos de consumo. Rio de Janeiro é mais um estado a reduzir o ICMS dos combustíveis. Brasileiro assume a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Voando alto, companhia chinesa anuncia a compra de 300 Airbus. Tudo isso a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. São 13h02. Boa tarde, a partir de agora você confere as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 1º de julho. No ano passado, o INSS gastou 27 milhões de reais com benefícios a pessoas já falecidas. O Tribunal de Contas da União determinou que o Instituto implemente medidas para evitar os pagamentos indevidos. O Instituto Nacional do Seguro Social liberou verba a benefícios indevidos no ano passado. Ao todo, foram 80 milhões de reais em pagamentos irregulares, sendo 53 milhões de reais para benefícios com valor acima do teto do Regime Geral de Previdência Social, que atualmente é de R$ 7 mil. Segundo a auditoria financeira do TCU, no fundo do regime, foram mais de 8.500 benefícios previdenciários pagos a pessoas que já haviam morrido. O INSS realiza o pagamento mensal de 36 milhões de benefícios previdenciários. Segundo o Tribunal de Contas, 329 milhões de reais foram pagos acima do teto da remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é de R$ 39.200. O Tribunal de Contas da União determinou que o INSS implemente em até 150 dias medidas para impedir a concessão de benefícios previdenciários a pessoas mortas e o pagamento de valores superiores ao teto. O Instituto também vai apurar a responsabilidade dos cartórios que enviarem informações de óbitos fora do prazo legal ou incompletas. Por lei, os cartórios devem informar a relação de óbitos até 24 horas após o seu registro. E agora a gente fala de economia. A intenção de consumo do brasileiro cresceu pelo sexto mês seguido. E o que chama atenção é que o otimismo é maior entre as classes que ganham menos. Apesar da inflação e dos juros mais altos, a intenção de consumo das famílias no Brasil alcançou 80,2 pontos em junho, superando os resultados do mês nos 2 anos anteriores. Em junho do ano passado, o otimismo chegou a 67,5 pontos. Na avaliação por renda, as famílias com ganhos acima de 10 salários mínimos costumam ter o maior poder de consumo. Mas o aumento da intenção de consumo das famílias de menor renda foi mais intenso neste ano. Para a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o otimismo dos brasileiros pode ser atribuído às medidas de suporte à renda anunciadas pelo governo e à evolução positiva do mercado de trabalho, que apontou queda no desemprego. Apesar de estar em recuperação, o estudo mostra um mercado ainda pouco aquecido, já que é considerado o resultado positivo somente a partir de 100 pontos. A crise econômica tem feito muitos brasileiros mudarem seus hábitos de consumo. Algumas pessoas passaram a escolher produtos de marcas mais baratas, outras reduziram o uso de aparelhos eletrônicos e tem gente até que não tem tirado mais o carro da garagem. As informações fazem parte de uma pesquisa feita por uma associação de defesa do consumidor. O nosso repórter Almeida Júnior traz mais informações. Inflação, juros altos e aumento de preços dos bens e serviços, que trazem maior endividamento do custo de vida elevado e o empobrecimento das famílias, estão fazendo o brasileiro mudar seu comportamento, principalmente na compra de alimentos, no consumo de energia elétrica e na economia de combustível. Isso é o que mostra uma pesquisa realizada pela Proteste, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Os resultados indicam que, desde o início do ano, mais de 90% dos entrevistados já mudaram seus hábitos nas principais áreas de consumo, especialmente em relação à energia elétrica, alimentação e mobilidade, em alguns casos, incluindo também saúde e atividades sociais. Quanto à alimentação, 65% dos consumidores passaram a comprar no supermercado marcas de preços mais baixos,
como as marcas próprias das redes. 1 em cada 3 entrevistados diz ter cortado os alimentos não essenciais. A cada 2 entrevistados, um afirmou que está comprando uma quantia menor de peixe ou carne. Hoje a senhora está procurando o quê? Uma mais barata? Sim, preço. Estou procurando preço. Por quê? Porque está tudo muito caro, né? Hoje em dia você tem que ir pelo preço. Você não pode nem escolher mais a marca. Aumentou tudo. A carne também. Você tem que fazer uma seleção daquilo que está mais em conta. Senão você não compra. Hoje em dia está difícil, não tem jeito. Obrigado, Isabel. E vai ficar pior. E depois de São Paulo e Minas Gerais, hoje foi a vez do Rio de Janeiro anunciar a redução do ICMS dos combustíveis. O anúncio foi feito nesta sexta-feira. O governo do Rio de Janeiro diminuiu o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, de 32% para 18%. O preço médio da gasolina no estado atualmente está na faixa de R$ 7,80 o litro. A estimativa é que a redução seja de R$ 1,19. O anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro. Castro disse que a medida não fere o regime de recuperação fiscal do estado. O governador disse ainda que os postos poderão ser multados se não estiverem com os novos preços na próxima segunda-feira. Uma operação já batizada de Lupa na Bomba está sendo preparada para a próxima semana para fazer a fiscalização dos preços dos postos de combustíveis. Uma operação já batizada de Lupa na Bomba está sendo preparada para a próxima semana para fazer a fiscalização dos preços nos postos de combustíveis. O Senado aprovou a PEC que prevê estado de emergência no país por causa da crise econômica causada principalmente pelo aumento dos combustíveis. A medida possibilita o aumento do valor do Auxílio Brasil e também o pagamento de um voucher para os caminhoneiros entre os beneficiários. O texto segue agora para a votação na Câmara. Os senadores aprovaram em 2 turnos a PEC que traz uma série de medidas para diminuir os impactos gerados pela alta dos combustíveis e aumentar o valor de benefícios sociais. A proposta estabelece estado de emergência no país para viabilizar a criação de um voucher temporário de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos e um benefício para taxistas. O texto também amplia até o final do ano o Auxílio Brasil e o Vale Gás. O impacto da proposta nos cofres públicos pode chegar a 41 bilhões e 200 milhões de reais. Além de aumentar em 1.600.000 o número de beneficiários do Auxílio Brasil, a previsão de um incremento de R$ 200 no valor do programa até dezembro deste ano, passando o valor para R$ 600 mensais. O Vale Gás também sobe para cerca de R$ 120 a cada 2 meses. A aprovação da PEC contou com votos de alguns senadores que se manifestaram contra trechos da proposta, mas votaram favoravelmente. A justificativa foi de que os mais carentes precisam de ajuda neste momento de crise no país. O governo decretou estado de emergência para não correr o risco de cometer crime eleitoral ao repassar benefícios assistenciais a menos de 3 meses das eleições, o que é proibido. A exceção é durante a vigência de estado de emergência. Mas, segundo Bezerra, as medidas autorizadas pelo decreto são somente aquelas previstas na PEC. O texto prevê a modificação na forma de ressarcimento aos estados na redução da tributação do etanol hidratado. Segundo Bezerra, para dar mais equilíbrio aos preços finais da gasolina e do álcool, influenciados pelo teto de 17% de arrecadação de ICMS, o governo vai precisar repassar o valor de 3 bilhões e 800 milhões aos estados. Esse dinheiro deve ser aplicado em créditos tributários. E depois da pior crise hídrica no país em mais de 90 anos no ano passado, o Brasil tem agora a melhor situação nos reservatórios das hidrelétricas em 10 anos. As informações são do Operador Nacional do Sistema. Confira nessa reportagem. Uma melhor gestão da vazão de algumas usinas colaborou para que, um ano depois da pior crise hídrica, a situação se revertesse. O Brasil atravessa hoje a melhor situação nos reservatórios das hidrelétricas desde 2012. A previsão é de chegar ao período seco este ano com níveis médios de armazenagem entre 40% e 50%.
Em 2021, o país enfrentou um longo período de escassez hídrica e o sistema chegou a registrar 17% de volume de água. Segundo o operador nacional do sistema, a chuva foi boa e aconteceu no tempo certo. Mas a tranquilidade deste ano não foi causada por chuvas mais intensas, mas sim por uma melhor gestão da vazão de algumas usinas. O controle de vazão teve como foco as bacias do Rio Grande e do Rio Paraná, consideradas caixas d'água do Brasil. Ao invés de liberar 4,9 mil metros cúbicos de água por segundo das usinas, passou a liberar 3,9 mil metros cúbicos e até 2,9 mil. A usina de Furnas, maior reservatório do país, chegou a atingir 80% do volume total. As termoelétricas responsáveis pelos aumentos no preço da conta de luz chegaram a significar metade da geração de energia do país no ano passado. Este ano, porém, devem ser pouco usadas. No momento, mesmo em pleno período seco, respondem por pouco mais de 14% do total gerado. E veja a seguir, fraudes no comércio eletrônico já somam mais de 60 milhões de reais neste ano. E você vai ver também, companhia aérea chinesa anuncia a compra de 300 Airbus. A gente volta daqui a pouco. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta ao vivo. Agora são 13 horas e 16 minutos e a gente volta fazendo um alerta. As fraudes no comércio eletrônico somam um prejuízo de mais de 60 milhões de reais, olha só, nos primeiros 5 meses do ano. É isso mesmo, Kleber. E os estados do sudeste do país são os mais atingidos pelos golpistas. Não é de hoje que a Cláudia faz compras pela internet. Normalmente faço várias buscas, mas eu tenho alguns 2, 3 sites que eu confio e eu sempre vou procurar neles. Em uma busca recente, quando achou a promoção que procurava em um desses sites, resolveu fechar mais uma compra. Os protocolos padrões foram todos seguidos. Tudo parecia normal. São detalhes muito pequenos que nos enganam. Mas a empresária só percebeu que havia algo errado quando chegou a data prevista para a entrega do produto. Eu notei que as mercadorias não chegavam e também não tinha uma atualização aonde está o teu pedido. Comecei a desconfiar. Tentei entrar dentro dos e-mails, tinha um e-mail de contato, número para você discar caso tivesse algum problema. Aí eu verifiquei que tudo era falso. O produto comprado pela Cláudia foi um vestuário, mas não é esse o item mais visado pelos criminosos. Eles costumam focar nos aparelhos eletrônicos que são mais caros, especialmente os celulares, que representam 48% dos golpes. Na sequência, aparecem os videogames e computadores. Segundo este especialista em e-commerce, o desejo de consumo por esses equipamentos é o que faz muita gente cair na cilada. Então, elas observam apenas as configurações, né, as especificações técnicas daquele aparelho, observam se o valor está de acordo com o orçamento que elas têm disponível e estando de acordo pela ânsia de ter aquele aparelho, elas acabam fechando um negócio sem observar critérios mínimos, critérios básicos de segurança. Uma pesquisa realizada pela plataforma de compra e venda online OLX e pela Companhia de Proteção de Identidades Digitais, Allow.me, mostra que entre janeiro e maio de 2022, golpistas acumularam prejuízo de 62 milhões e 900 mil reais em todo o país. O Sudeste foi a região com mais fraudes confirmadas no período, com 3 estados no topo do ranking: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Na capital paulista, pode-se dizer que a Cláudia foi contabilizada 2 vezes no levantamento sobre golpes. Com todo o cuidado que eu tive, eu ainda caí numa segunda vez. Agora eu estou ficando bem mais esperta. Mas realmente, assim, são mínimos detalhes que a gente tem que observar. Em ambas as situações, ela tentou recuperar o dinheiro perdido nas fraudes. A primeira vez que eu entrei em contato com a instituição do cartão, eles não me deram nenhum suporte e disseram que o problema era meu. Já nessa segunda vez, que é uma outra bandeira, eles já foram totalmente atenciosos, estão em análise e estou aguardando até a resposta, porque faz muito pouco tempo. A empresária conta que denunciou o esquema para as empresas que tiveram os sites clonados, mas não a polícia. É muito importante que o consumidor ele reúna o máximo de informações possíveis para que, através disso, né, ele, no momento do registro do boletim de ocorrência, ele dê a possibilidade dos órgãos de investigação poderem, né, buscar esses estelionatários, essas quadrilhas, identificar essas quadrilhas e, dessa forma, combater esse tipo de crime cibernético. Outro alerta do especialista é que a vítima deve bloquear o cartão de crédito utilizado durante a compra. Mas o mais importante mesmo, segundo ele, é evitar a fraude. Então, atenção às orientações. Antes de efetuar uma compra, observe se o site disponibiliza o CNPJ, telefone e endereço da empresa. Verifique no Google o grau de segurança e confiabilidade da página. Pesquise a reputação do site no consumidor.gov ou no Reclame Aqui. Sempre desconfie de grandes descontos. E cuidado com as ofertas que surgem nas redes sociais. O que a gente indica é que o consumidor, assim que ele verifique que aquele link ali, aquele anúncio, ele se trata de um golpe, né, que ele denuncie esse anúncio às plataformas de redes sociais, para que elas dessa forma consigam tirar aquele anúncio do ar, né, e dessa forma também impeçam, né, que outras pessoas caiam nesse tipo de golpe através desses anúncios. A Cláudia diz que aprendeu a lição. Tem que realmente prestar atenção, agora é comigo a coisa. E o Brasil assume hoje a presidência do Conselho de Segurança da ONU. A posição é temporária. O cargo é rotativo e passa pelas mãos dos embaixadores dos principais países do mundo. Durante o mês de julho, o brasileiro Ronaldo Costa Filho será o responsável por presidir os encontros. Na presidência, o país define os assuntos a serem abordados no plenário e toma decisões sobre questões emergenciais. O embaixador brasileiro vai dar uma entrevista coletiva hoje e já adiantou que vai promover a agenda de mediação de conflitos, que é o carro-chefe da diplomacia brasileira. E nos destaques internacionais, a guerra na Ucrânia provocou uma nova onda de mortes de civis hoje e pelo menos 18 pessoas morreram em um prédio residencial. Um míssil atingiu um prédio na cidade de Odessa. Entre os mortos estão 2 crianças. 30 pessoas foram hospitalizadas. Um centro de recreação também foi atingido pelos russos, matando 2 civis. A Ucrânia tinha esperança de que a agressão a Odessa seria amenizada depois da retirada da Rússia da Ilha da Cobra, no Mar Negro. Mas, segundo autoridades locais, os mísseis partiram de aviões russos. O Kremlin repetiu mais uma vez o discurso de que não ataca alvos civis, mesmo diante de todas as evidências. O parlamento ucraniano homenageou as vítimas de Odessa. O presidente Zelensky disse que o país luta por um futuro pacífico. Zelensky acredita que a Ucrânia e a União Europeia estão iniciando um novo capítulo de sua história, depois que Bruxelas aceitou formalmente a candidatura da Ucrânia para se juntar ao bloco de 27 países. A Ucrânia está lutando por sua escolha de valores, ser um Estado independente em uma grande família, em uma nova e livre família, a família europeia.
Logo em seguida, a presidente da Comissão Europeia falou aos parlamentares ucranianos. Ursula von der Leyen prometeu que vai estar junto à Ucrânia durante o processo de adesão ao bloco que já foi iniciado com o convite oficial. Olha, e 4 companhias aéreas chinesas vão comprar quase 300 aviões da Airbus. É isso mesmo, e o negócio deve movimentar 37 bilhões de dólares. A China Eastern acordou a compra de 100 aeronaves A320, enquanto a China Southern anunciou a compra de 96 aeronaves do mesmo modelo. Já a Air China e sua subsidiária Shenzhen Airlines também confirmaram a compra de 96 aeronaves A320, segundo declarações separadas. A Airbus confirmou as vendas, afirmando em comunicado que as transações mostram a recuperação e o momento próspero que o mercado da aviação na China atravessa. Segundo a companhia, os acordos de venda são frutos de longas discussões que ocorreram durante a difícil pandemia de Covid. Os negócios da americana Boeing na China foram afetados nos últimos anos por temores sobre seus aviões 737 MAX. O uso do modelo foi suspenso no país após 2 acidentes em 2019. No ano passado, as autoridades chinesas permitiram que o 737 MAX voltasse ao serviço, após vários ajustes de segurança. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo fim de semana para você e obrigado pela companhia. E não esqueça que daqui a pouco eu volto com mais informações. Então, continue ligado.